Para quem não me conhece, talvez tenha algum visitante, alguém que vem a primeira vez. Meu nome é Mauro, sou presbítero aqui na igreja e hoje eu estou com a responsabilidade ou o privilégio de ministrar a palavra de Deus para vocês. Então eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 19. Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 19. Ok. O tema desta noite é: você confia verdadeiramente em Deus? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Pai Celeste, peço que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos ouvir a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, amém. Fé. Hoje se fala muito de fé. Aliás, sempre se falou muito a respeito de fé. Para algumas pessoas, fé é algo muito lucrativo. Há uma turma por aí que está vivendo às custas da fé de muitas pessoas, mas de muitas pessoas. Hoje, o que se abre de igreja e o que se tem de pessoas enriquecendo através da fé, mas é muita gente. Muita gente vendendo fé, com ensinos totalmente distorcidos das Escrituras Sagradas, ensinando pessoas a negociarem com Deus, a trocarem favores com Deus. Se eu tenho um carro, porque eu tive fé que o Senhor me daria. Passei no vestibular, porque tive fé que Deus ia me ajudar. E isso tudo tem chegado numa proporção assustadora. Sobre o que é fé, sobre o que é o significado da fé, o que fé significa para nós. E qual é o verdadeiro ensino sobre fé. Hoje os televangelistas se degladiam, disputando os fiéis. Aí eu abro um parênteses. Há muitos homens de Deus utilizando as mídias para ensinar o verdadeiro ensino a respeito de Deus. Isso é fato. Mas tem muita gente ensinando muita bobagem. Hoje temos um verdadeiro mercado, temos músicas sobre fé, sermões dos mais variados tipos sobre fé, temos histórias de fé, testemunhos de cura, muitas interpretações sobre o que é fé. Aí eu pergunto, e vocês estão aqui hoje movidos por quê? Pelo quê? Por fé? Por fé? Eu não conheço o coração de vocês, mas o Tiago, ele faz aqui no texto um questionamento, que ele é muito interessante. Afinal, quais são as obras da sua fé? Quais as consequências da sua fé
daquilo que você fala que acredita na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Qual é o impacto disso? Tem uma hora que nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos, a respeito da nossa fé. Para onde a nossa fé tem nos levado? E a intenção de Tiago aqui no texto não é ensinar que salvação ela vem pelas obras. Não. Ele está fazendo aqui um questionamento. Você está batendo no peito dizendo que tem fé. Ok. Você está dizendo que tem Jesus no coração. Ok. Mas continua olhando o teu irmão de cima para baixo? Cadê as mudanças? Cadê as consequências dessa sua crença? Cadê as obras que são atos de obediência à palavra de Deus? Você diz que crê em Deus? Ok. O diabo também crê. E qual é a diferença entre você e o diabo? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Então eu tenho aqui 3 elementos: crer, fé e obras. E eu queria contar um pouco para vocês a respeito da minha história de fé. Em primeiro lugar, eu não sei o dia que eu me converti. Eu não sei. Eu fui basicamente criado dentro de uma igreja presbiteriana. Não me lembro do dia que eu me converti. Não tenho vergonha de dizer isso, que eu não tenho esse dia D, o antes e o depois da minha conversão. Eu não tenho esse dia marcado na minha agenda, mas eu posso dizer para vocês que eu tenho uma caminhada com Deus, que essa caminhada começou na minha infância e que ela perdura até o dia de hoje. A cada dia eu tenho uma experiência com Deus, eu conheço novas coisas a respeito de Deus. A cada dia a minha fé ela tem se firmado mais em Deus. Passei praticamente toda a minha infância frequentando uma igreja. Eu fui levado pela minha mãe. Na maioria das vezes eu fui obrigado por ela, né? E eu agradeço isso porque essa importância, o papel dos pais ao terem essa preocupação de ensinar os filhos no caminho do Senhor. Então, eu rapidamente, na minha infância, eu aprendi que eu era um pecador, eu aprendi que era um perdido, eu aprendi que tinha que aceitar Jesus como meu único Salvador, aprendi que existe Deus, aprendi que existe um jeito certo de se viver. Mas como eu tive uma educação religiosa e moral muito rígida, na minha infância eu tinha uma concepção muito dura a respeito de Deus. Eu tinha Deus como um grande ditador, uma pessoa muito rigorosa, uma pessoa que dava leis para eu cumprir, e eu tinha que cumprir essas leis, e se eu não cumprisse essas leis, eu ia para o fogo do inferno. Eu cresci com essa imagem a respeito de Deus, né? Com um Deus muito rigoroso. Para vocês terem uma ideia, para mim, Deus voltaria no carnaval, que era a expressão máxima de onde as pessoas colocavam toda a sua maldade para fora. Eu achava que Deus, naquele momento, vocês não querem fazer a minha vontade? Vocês não querem me amar? Então vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Eu tinha essa imagem. E essa imagem, dessa projeção, desse Deus ditador, estava o quê? No meu coração. A partir daquilo que eles estavam ensinando, a partir daquela concepção que eu tinha a respeito de família. E essa educação era muito religiosa. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês é: domingo é o dia do Senhor. Ai, se eu faltasse domingo à igreja. Ai, se eu faltasse, Jesus voltasse exatamente naquele dia. Eu
estava perdido. E era a época de Fórmula 1, né? E tinha Ayrton Senna, né? Qual que era melhor? Ir para a igreja ouvir que eu era pecador ou ver Ayrton Senna ganhando, né? Às vezes eu me arriscava, né? Ficar em casa assistindo Fórmula 1 para ver Ayrton Senna ganhando e ficava torcendo para Jesus não voltar naquele dia. E essa projeção, ela estava no meu coração. E, para mim, a volta de Cristo era uma coisa que me causava muito medo. Mas muito medo. Porque eu ouvi tanto na minha infância que era um pecador, que era um pecador, que era um pecador, que eu tinha que fazer, cumprir a lei. Vivia debaixo de uma concepção muito moralista. Então, o que automaticamente eu ia ter medo? De Deus. Eu ia querer fugir de Deus. Ia ter esse medo de Deus. E em 1994, eu morava em Ipatinga, em Minas Gerais. Em 1994, eu me mudei aqui para Vila Velha. E passei a ter contato com pessoas que tinham uma visão mais leve do Evangelho. Pessoas que me ensinaram a começar a discernir o que é cultura, o que é tradição, o que é fé. E, inclusive, eu comecei a frequentar, foi justamente essa igreja aqui. Foi um momento assim, muito gostoso da minha vida. Aprendi sobre Velho Testamento, sobre Novo Testamento. Tinha uma turma muito bacana. Quando eu vim para cá, eu era adolescente. A dona Núzia se lembra muito bem, tinha a garotada, tinha o Rômulo, né, dona Núzia? Tinha o Nilo, o Paulo, então tinha uma turma muito bacana aqui. E eu conheci essa turma. Mas Deus, na nossa caminhada, na nossa experiência espiritual, Ele tem hora que Ele chega e nos dá uma sacudida. Ele nos dá uma sacudida. E eu me lembro uma certa vez, uma missionária, ela disse uma coisa assim que me marcou muito. Ela disse: muita gente prega Jesus, mas não tem Jesus no coração. Muita gente fala a respeito de Jesus, mas não tem Jesus no coração. Muita gente tem todo um sistema de crenças na sua mão, mas não tem Jesus no coração. Aquelas palavras, irmãos, mexeu muito comigo. Mas mexeu muito mesmo. Vocês não sabem o vazio que eu senti em minha vida. Porque, para mim, eu sabia que Jesus era Salvador, sabia que existia um Criador, sabia que eu precisava me arrepender dos meus pecados, sabia que eu precisava praticar boas obras, mas o que aquilo tudo significava para a minha vida? Aí eu comecei a notar que esse vazio, ele me incomodava muito. E eu percebi que tudo aquilo, a resposta para o que eu queria, ela estava além de mim. Além daquele sistema de crenças que eu tinha. E eu não me esqueço da oração que eu fiz, que eu perguntei, conversando com Deus, eu disse para Deus: Deus, eu quero conhecer Jesus. Eu não quero ter mais esse vazio na minha alma. Eu não quero que isso aqui signifique apenas um sistema de crenças para a minha vida. Eu quero falar de Jesus, mas como uma pessoa que realmente tem Jesus na sua vida. E, irmãos, Deus responde orações. E a partir desse momento eu tive muitas experiências com Deus. O copo que estava vazio, ele foi enchendo. E eu tomei consciência
que minha fé era de um tamanho, nem de um grão de mostarda, era de um cisco, muito pequeno mesmo. Mas eu estava reconhecendo ali, diante de Deus, o tamanho da minha fé. E o Tiago está falando aqui de 3 coisas: crer, fé e obras. Até aquele momento, eu tinha uma crença. E a fé? O que seria exatamente essa fé? Essa fé em Deus que nós falamos. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma empresa. E essa empresa ela não está numa situação muito boa. E eu percebo que eu não tenho condições mais, que o meu jeito de tocar essa empresa está levando ela à falência. Aí eu resolvo contratar um executivo. Eu vou contratar alguém para dirigir a minha empresa, para dar um jeito nessa empresa que eu tenho. Bom, esse executivo, se eu contratá-lo, ele vai ter todos os poderes necessários para tocar esse negócio. Acesso às contas, contratação de um novo pessoal, remanejamento de investimentos. Ele pode dar a direção que ele quiser. Vou entregar tudo na mão desse executivo. Aí eu tenho um amigo que eu peço orientações a ele, e ele chega: olha, eu vou te entregar um currículo de um grande executivo. Toma, está aqui na sua mão. Ele vai resolver o problema da sua empresa. Ele já trabalhou em várias empresas, já pegou várias situações complicadas, agora ele vai pegar a tua empresa e vai resolver o problema da tua empresa. Aí eu pego, analiso o currículo, eu começo a ligar para pessoas, para todas essas empresas que estavam na descrição do currículo desse executivo, acho muito bacana, confiro as informações, convido ele para uma entrevista, faço uma entrevista, gostei dele, falei assim, então tá tudo legal, pode ir embora que depois eu te falo a minha decisão. Aí eu pensando, sabe o que eu vou fazer? Vou contratar esse executivo não. Vou pegar o currículo dele, vou guardar aqui na minha gaveta. Ó. Vou continuar tocando a minha empresa do meu jeito. Que ela quebre, mas eu vou continuar tocando a minha empresa do meu jeito. O que eu quero dizer com isso? Que crer que aquele executivo pode resolver o problema da minha empresa é uma coisa. Outra coisa é dar o passo de entregar nas mãos dele, confiar e transferir tudo para esse executivo, como ele deve resolver a situação da minha empresa. É assinar um contrato. Toma, você vai resolver. Você vai tocar o negócio e eu vou para a praia. Trazendo para a nossa realidade, porque eu coloquei esse exemplo. Eu posso ler a Bíblia toda, conhecê-la, lê-la 10 vezes, conhecer todos os mandamentos, conhecer todo o seu sistema de crenças, saber tudo que ela pode fazer de diferença, mas na hora do vamos ver, eu pego ela, guardo na minha gaveta e continuo tocando a minha vida como se eu não soubesse nada a respeito dela. Uma coisa é crer, outra coisa é depositar a sua confiança e se entregar. Fé. Aí nós podemos saber a diferença entre crer e ter fé. Porque o diabo também crê. Uma coisa é você se relacionar com um sistema de crenças. Aí eu pergunto novamente para vocês. Quais as consequências dessa crença que você tem em Jesus na sua vida? A sua crença te move para qual direção?
Quais as obras? O que tem produzido? Quais as mudanças que ocorreram e estão ocorrendo? Você continua olhando as pessoas de cima para baixo? Você continua confiando nas riquezas? Você continua tratando a sua esposa do mesmo jeito? Quando chega o faminto, você o trata com indiferença? E a única palavra que continua existindo no seu coração é eu e eu. Você pode ter crença. O diabo tem. E a fé? Você confia nos cuidados de Deus? Isso é fé. Você submete a sua vontade a esse Deus? A palavra de Deus te faz desviar dos maus caminhos? Porque saber um monte de coisas a respeito de Deus é uma coisa. Outra coisa é confiar a minha vida aos seus cuidados. Fé é deixar ser guiado por Deus, é confiar, é entregar. Você consegue fazer a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Venha a nós o vosso reino, o pão nosso. Você pode fazer a oração do Pai Nosso várias vezes, mas você tem fé? Quando eu citei o meu exemplo de vazio existencial, que eu queria dizer para vocês que eu tinha um pacote de crenças. Mas será que eu tinha fé, de fato, em Jesus? Eu confiava em Jesus? Eu olhava para Jesus e tinha certeza que eu poderia, como andar no escuro, sabendo que Ele estava ali? E a partir desse ponto, em minha vida, eu passei a ter compreensões diferentes. E hoje, para mim, Jesus é o Filho do Deus vivo, é a luz das nações, é o que permite que nós temos livre acesso a Deus de forma gratuita. Mas quando nós falamos de uma caminhada, e ela não acaba. Hoje você pode ter a maior convicção a respeito da sua fé, mas amanhã você pode vacilar. E todos os dias nós enfrentamos esse desafio de continuarmos nos submetendo à vontade de Deus. E eu, durante a minha vida, eu tive uma experiência muito dolorida. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a suspeitar da bondade de Deus. Eu convivi um tempo com uma pessoa que ela me questionava muito sobre Deus, mas muito sobre Deus. Se a gente olhar para o mundo, para a nossa realidade, a gente questiona a bondade de Deus. Se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade? Várias pessoas, isso não pertence só a mim. E convivendo com uma determinada pessoa, e em um dos seus comentários, uma flecha atingiu o meu coração. E eu passei a suspeitar do amor de Deus. Irmãos, a suspeita, ela azeda a relação. Vocês já conviveram com alguém que fica suspeitando de você o tempo todo? Vocês já conviveram com alguém que duvida de você? Que coisa chata. Como que é uma relação sem entrega? Eu estou com você, mas, olha, eu não... Casamento sem confiança. Não dá. Ficar suspeitando o tempo todo que o outro está traindo, ficar vasculhando, ficar verificando. Não dá.
é uma relação que tem que ter entrega, confiança. Eu suspeitei da bondade de Deus. E eu quero fazer uma pausa aqui e ensinar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que muitos já sabem. Existem muitas vozes na nossa vida, sabe? Muita gente dizendo muita coisa. Cada um de vocês é uma voz. Mas nós temos a voz de Deus, a nossa voz e a voz do diabo. Quando você para e pensa assim, eu sinto que Deus não me ama. Eu sinto que Deus não me ama. Isso é a tua voz. Porque a voz de Deus, ela diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é a voz de Deus. Agora tem a voz do diabo também. Você não presta. Você tem mais é que ir para o inferno mesmo. Você é um vacilão. Você é um pecador. Você tem que ser destruído mesmo. Isso é a voz do diabo. Isso é a voz do diabo. Aprenda a discernir as vozes, porque na nossa caminhada nós vamos ouvir de tudo. Nós vamos ouvir de tudo. Mas aqui é a voz de Deus. Entre as vozes, se você tiver que escolher uma, escolha a voz de Deus. E sabe, irmãos, Deus sempre tem falado para nós, na sua palavra, que nós temos valor. E é interessante que, quando nós falamos a respeito de vozes, Jesus, quando ele estava no deserto, ele não ficou dialogando com Satanás. Ele não ficou filosofando com o diabo. Diabo, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, se Jesus, não está escrito. Não tinha conversa. E é assim que o crente deve proceder. Eu, irmãos, debaixo dessa suspeita, eu queria muito que o Jesus da Bíblia fosse verdade. E essa dúvida, ela foi um grande motor na minha vida. Porque a partir desse momento, eu passei a buscar mais. Eu passei a questionar o meu próprio pacote de crenças que eu tinha. Comecei a ler outros teólogos, comecei a acessar a outras fontes, a ler Bíblias em versões diferentes, busquei outros teólogos, passei a fazer comparações e comecei a ver o tamanho das divergências interpretativas. Passei a notar que às vezes um teólogo falava uma coisa, daqui a uns anos ele já falava algo diferente daquilo que ele estava falando. Aí, diante disso tudo, diante de tantas informações, de tantas teologias, de tantas teorias, eu olhei para aquilo tudo e reconheci que eu não tinha condições de explicar Deus, e muito menos de me explicar. Caí na real que a resposta não seria possível através dos meus próprios meios. Ela estava além de mim. Além de mim. De fato, irmãos, a fé, ela é dom de Deus. Então, diante de Deus, novamente eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E essa tem sido as minhas orações
todos os dias da minha vida. Hoje eu lido com as dúvidas num formato muito diferente, porque Deus, Ele me respondeu ao meu questionamento. Deus já falou ao meu coração: eu te aceito, meu filho, eu não te rejeito. Você é meu filho. O meu espírito habita em você. Eu te quero e você tem valor para mim. Eu vi isso da parte de Deus. É muito bom, sabe, irmãos? Porque, no fundo, nós queremos ser aceitos por Deus. Nós queremos ser aceitos por Deus. E Deus fala isso o tempo todo para nós. Ele fala isso o tempo todo. Mas nós temos a mania de complicar Deus. Nós queremos complicar tudo. Nós queremos complicar tudo. E sabe, é no silêncio, é no reconhecimento, é na hora que a gente admite diante de Deus o tamanho que nós somos. Acreditem, Deus é bom. Deus é bom. Hoje eu continuo com muitas dúvidas, mas eu sei que essas dúvidas, elas são frutos das minhas limitações. E uma coisa eu aprendi é que eu não preciso de ter todas as respostas para me relacionar com Deus. Deixa Deus ser Deus. Eu sou o Mauro, o seu filho. Deixa Deus ser Deus. A gente tenta explicar, quer ter o controle de todas as coisas. Que tal viver mais baseado na fé, na confiança? Porque aí, quando nós nos entregamos de fato para Deus, na confiança, aí nós começamos a produzir as obras. Paramos de olhar as pessoas de cima para baixo. Já que eu fui aceito, eu passo a aceitar as pessoas. Já que Deus teve misericórdia de mim, eu passo a ter misericórdia das pessoas. Teve um irmão aqui na igreja que falou uma coisa muito bacana. E ele falou assim, estava falando de um projeto social, ele falou assim: Mauro, eu quero fazer de graça para a pessoa. Eu falei: por quê? Ele: porque eu recebi de graça. Ó, crenças, fé e obras. Você pode falar que tem crenças, mas cadê as obras? Cadê o fruto? Cadê o fruto? E eu quero concluir, irmãos, com uma experiência que eu tive essa semana. Eu tive a oportunidade de reunir com alguns amigos de adolescência. 20 anos depois, nós tivemos essa possibilidade. Eu tenho um amigo que ele está com câncer, ele está com, que é o Bruno, ele frequentou essa igreja aqui também. E ele está numa situação muito difícil, mas muito difícil. Ele já tinha descoberto o câncer anteriormente, fez uma cirurgia, depois o câncer voltou. E a quimioterapia que ele está fazendo agora, ela não respondeu. Ela não respondeu. E nós juntamos os amigos, né, da adolescência, fomos até a casa dele. E foi uma coisa assim muito bacana, porque eu lembrei da simplicidade da fé. Nós estávamos ali reunidos, cantando canções da nossa época, e de repente a turma começou a contar. Teve os depoimentos, como que foi para a igreja. E teve um depoimento que eu achei muito bacana, foi o do Nilo, que também frequentou aqui a nossa igreja. Aí ele disse o seguinte: Mauro, né, ele disse para o grupo, né?
eu comecei a conviver com o Rômulo, que é o filho da dona Núzia. Eu não era da igreja, eu não conhecia Jesus. E eu passei a ver o jeito dele, a maneira que ele vivia. E eu conheci Jesus através do testemunho do Rômulo. Aí o Daniel falou assim, e depois eu fui também, né, Nilo? Aí o Nilo virou e falou assim, depois foi a mamãe, se converteu, e depois foi o papai. Uma fé simples de um adolescente converteu, foi um instrumento de Deus para converter uma família inteira. Uma família inteira. E ali eu fiquei me perguntando, cadê a simplicidade da nossa fé? Porque quando nós falamos que nós somos sal e luz deste mundo, às vezes nós ficamos preocupados com grandes campanhas, queremos empurrar pacotes comportamentais nas pessoas, mandamos as pessoas, você tem que parar de beber, você tem que largar as drogas, você tem que deixar de dar golpe, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cadê a nossa influência? Porque aquele menino, na adolescência, ele foi influenciado pela fé do Rômulo. Foi influenciado pela fé do Rômulo. Então, Tiago, ele fala, você está falando tanto de fé, de fé, de fé, de fé, mas cadê as obras? Cadê as transformações? Cadê? Cadê? Então, irmãos, eu quero encerrar a te desafiar a confiar mais em Deus, a submeter a sua vida a Deus, a permitir que Deus influencie a sua vida, a permitir que Deus faça mudanças em sua vida. Eu quero te desafiar. E se você não tem fé suficiente para isso, se você sente um vazio, se para você isso tudo, se você entendeu o que eu falei, o que é um pacote de sistema de crenças, eu quero te desafiar a pedir mais fé para Deus. Porque Ele não vai negar isso para você, se você for de todo o teu coração. Amém? Quero fazer uma oração para encerrar. Pai Celeste, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós somos homens, incluindo eu, de pequena fé. Nós vacilamos, nós duvidamos que o Senhor pode providenciar, nós duvidamos que às vezes o Senhor pode não querer curar, nós duvidamos que o Senhor não vai nos sustentar. Temos uma fé, Senhor, vacilante. E queremos reconhecer diante de Ti que temos essa pequena fé. Por isso eu te peço, Pai, a começar por mim. Aumenta a minha fé. Para que a minha fé, Pai, possa produzir obras. Aumenta a minha fé, Pai, para que eu possa ser sal e luz. Aumente, Pai, a fé de todos os corações que estão aqui clamando por isso, Pai. Eu te peço que o Senhor tenha bondade, e eu sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor é amoroso. Eu sei que o Senhor não vai rejeitar ninguém que for até a Ti, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa. Eu sei, Pai, que o Senhor dá gratuitamente, Pai, o dom da vida, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor encha os nossos corações, Pai, da Tua fé, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.